Exemplo 5. Então eu vou considerar agora um exemplo prático do que a gente obteve fórmula no exemplo anterior. Então considera y uma função de x, z uma função de x, ambas diferenciáveis em R e dadas implicitamente por essas duas equações, né? Ou essas duas equações, tá? Então eu vou fazer um para a gente aqui entender e o outro fica de exercício para vocês, tá bom? E a ideia é calcular a derivada de y em relação a x e a derivada de z em relação a x. Mas essa derivada a gente já tem a formulinha do exemplo anterior. Então vamos usá-la, né? Não preciso calcular tudo de novo, tá? Então essa aqui é a minha função f, que depende de x, y e z. E essa aqui é a minha função g, que depende de x, y, z. Tá? Então eu tenho essas duas funções. Então a derivada, então vamos lá. Então no item A derivada de y com relação a x, né, ela vai ser dado, a gente calculou no anterior lá, vai ser dado por menos o determinante jacobiano de f e g nas variáveis x e z, sobre o determinante jacobiano de f e g nas variáveis y e z. Então essa foi a primeira que a gente obteve, tá? Quem é esses determinantes? Então vamos lá, menos determinante. Então vamos reescrever. Então derivada da f com relação a x. Então eu vou pegar aqui a f e derivar em relação a x, tá? 2. Derivada da f com relação a z, dá menos 1. Depois a g, derivada da g com relação a x, dá 1. Derivada da g com relação a z, dá 1. Então esse é o determinante em cima. E embaixo vai dar o determinante jacobiano de f e g em relação a y e z. Então derivada da f com relação a y, dá 1. Derivada da f com relação a z, dá menos 1. Derivada da g com relação a y, dá 1. Derivada da g com relação a z, vai dar 1 também. Okay? Então vamos ver. 2 vezes 1, 2. Então aqui vai ficar menos 2. Né? E daqui, menos 1 vezes 1. Menos 1 com menos da diagonal secundária, mais 1. Dividido por 1 vezes 1, 1. Menos 1 com menos, mais 1. Então aqui em cima vai ficar menos 3 sobre 2. Ok? Então essa que é a derivada da f com relação da y com relação a x. E a derivada da z com relação a x? Com relação a x é a mesma ideia, né? Só que agora a derivada, o determinante jacobiano da f e g nas variáveis, vamos ver como que a gente obteve lá antes, nas variáveis y e x. Y e x dividido pelo determinante jacobiano da f e da g com relação às variáveis y e z, que é o mesmo desse aqui. Então a gente já calculou, é 2 embaixo. Então em cima vai ficar menos derivada da f com relação a y, derivada da f com relação a y, 1. Derivada da f com relação a x, 2. Derivada da g com relação a y, 1. Derivada da g com relação a x, 1. Dividido aí, aqui embaixo é a mesma coisa, tá? Que apareceu nesse e nesse, então nesse o que aparece embaixo é 2. Determinante, 1 vezes 1, 1, então vai ficar menos 1. 2 vezes 1, 2, então menos 2, dividido por 2. Então aqui vai ficar 1 menos 2 dá menos 1, com menos dá 1. Então isso dá meio positivo. Ok? Então a derivada da y em relação a x é constante, igual a menos 3 sobre 2. E a derivada de z com relação a x é constante, igual a 1 sobre 2. Ok? E agora então fica como exercício para vocês calcularem no item B aqui. Então esse vai ser o nosso f, esse vai ser o nosso ag. Então agora é só calcular aqui essas derivadas, esses determinantes. Ok?